Olá pessoal, a gente está aqui mais uma vez para ver um pouco sobre os conceitos de microcontroladores. Basicamente a gente está falando sobre entradas e saídas digitais, e dentro do conceito de entrada e saída digital a gente pode usar as entradas e saídas digitais diretamente, como os GPIOs, né? E, e aí a gente pode utilizar também a comunicação serial, por exemplo, que também é uma maneira de fazer a comunicação, uma comunicação usando portas de entrada e saída digitais. Mesma coisa o acionamento de motores, né? Quando a gente usa lá o transistor para fazer a amplificação na ponte H para mandar a potência para o motor, a gente controla a potência que vai ser enviada para o motor utilizando o transistor, né, ligando e desligando. E assim como também para utilizar os displays 7 segmentos, o display LCD, que basicamente a gente tem uma codificação dada pelo fabricante de como utilizar o dispositivo que está acoplado às entradas e saídas, e a gente é responsável por fazer a programação de certa forma de alto nível, né? Como a gente está utilizando aqui o ESP8266, o ESP32 programando em C++, a gente basicamente precisa fazer a classe que vai lidar com, a, com a codificação, com a forma como aquele dispositivo funciona, né? Então, mais uma maneira de fazer essa utilização das entradas e saídas digitais, né? Uma maneira foi acender um LED lá no começo, que é só ligar e desligar alguma coisa. A segunda coisa que a gente seguiu, né, ligar um conjunto de LEDs utilizando display de 7 segmentos. E aí no display de 7 segmentos a gente basicamente tinha que olhar como é que a gente ia visualizar a ligação lá, e a gente só precisava dizer assim, ó, se botar 00001 aqui, ou todo mundo 0, todo mundo 1, dependendo se é cátodo comum ou anodo comum, o display ele vai ser ligado corretamente ou não vai ser ligado corretamente, né? E aí, baseado nisso, a gente só precisava iterar entre todas essas os estados, né? O estado onde eu ligo o LCD, o display 7 segmentos com o número 0 que vai aparecer lá no display. O estado que liga com o número 1, que liga com o número 2, número 3, até o número 9, que é basicamente como funciona um display. A gente poderia fazer isso para mais de um display sem nenhum problema, né? E aí a gente viu com o LCD é um pouco mais de certa forma complicado, porque a gente precisa passar um comando, precisa seguir um conjunto de instruções lá que o datasheet manda que a gente execute, baseado na codificação que o próprio fabricante desenvolveu para o display LCD. Quando a gente vai para motor, a gente volta de certa forma a simplificar um pouco, porque a gente só precisa ligar e desligar. Isso no caso do motor CC, né? Utilizando um circuito de acionamento e utilizando ponte H. Apesar da ponte H ser um pouco mais complexa, no sentido de você precisar você precisa utilizar mais entradas e saídas do microcontrolador, mas ainda assim ele é basicamente controlado por 3 saídas, cada ponte H, né, é controlada basicamente por três saídas digitais. Essas saídas digitais seriam uma para controlar o sentido de rotação direta, outra para controlar o sentido de rotação direta e outra para dizer quando é que você vai ligar e desligar o motor. Então, dois são para controlar o sentido de rotação, digamos assim, e o terceiro para controlar a potência que vai ser enviada para o motor de fato. Então, nesse sentido de controle de potência,
lá em cima a gente só viu que poderíamos ligar e desligar os motores, né? Não estava contemplado que a gente iria ter a possibilidade de controlar a potência do sinal, ou a potência no dispositivo, né? E aí, como a gente não vai controlar a potência, ou a gente não sabia se podia controlar a potência ou não, a gente estava partindo do pressuposto que a gente só podia ligar e desligar. E, na verdade, o fato de você conseguir ligar e desligar lhe permite controlar a potência. Existe uma análise, vou chamar dessa forma, quando a gente estuda sinais sistemas, quando a gente estuda processamento de sinais, ou de certa forma equações diferenciais, sistemas dinâmicos, vai depender aí do nome da disciplina, mas basicamente a gente estuda como modelar os sistemas físicos utilizando equações diferenciais e até controlá-los. Então, quando a gente estuda certos sistemas, isso não funciona para todos, mas vai caber aqui nesse conceito que eu vou colocar aqui, existe uma tendência de os sinais eles serem filtrados por um filtro passa baixa. É bem comum isso acontecer. Ou seja, se você mandar um sinal de uma alta frequência, o que vai acontecer é que essa frequência vai ser filtrada, né, e aí quanto maior for a frequência, menor vai ser o ganho desse sinal. E aí a gente tem uma maneira de utilizar isso a nosso favor, que é utilizando a modulação por largura de pulso, que é o PWM em inglês, certo? Então, o que é essa modulação? É uma maneira de utilizar essa ideia do filtro passa-baixo, de que os sistemas funcionam tentando filtrar de uma maneira que a gente possa aplicar um sinal binário, né, um sinal digital, e mesmo assim eu receber ou entender que do outro lado estou recebendo um sinal analógico. Então a ideia aqui é eu chavear numa frequência tal que essa frequência seja tão rápida que o sinal efetivo ele seja filtrado, e aí você só tem uma potência média, uma tensão média que vai ser jogada lá na saída devido à natureza do sistema. Então, estou me aproveitando aqui de um fato, né, de algo que de fato acontece, para fazer meio que um conversor, né, digital analógico. Meio não, é um conversor, só que não é talvez o conversor que vai dar a melhor precisão, porque eu vou ter que ter um chaveamento muito grande, vou usar processamento e algumas outras coisas. Mas, de qualquer maneira, é uma forma, certo? Essa modulação é uma forma de utilizar esse princípio a nosso favor. Então, a ideia é a mesma lá de cima, certo? Eu vou ligar e desligar, só que eu vou controlar, digamos assim, essa tensão média que vai ser colocada pelo chaveamento, pela maneira como eu vou chavear, pela maneira como ele vai ficar ligado e desligado, certo? Então é muito utilizado para controle motor. Isso, controle, quando eu falo controle é de velocidade, não é só ligar e desligar, mas sim colocar ele numa velocidade de 30 RPM, 50 RPM. Aquecedores, LEDs, também para você controlar o brilho do LED. É bem interessante que a gente consiga fazer essa utilização. Então, sem muito arrudeio no sentido da definição do PWM, como é que vai funcionar a nossa modulação por largura de pulso. Então a figura ela mostra mais claramente o que vai acontecer. Então, vocês podem ver que eu tenho um sinal binário, tanto em A, quanto em B, quanto em C.
certo? O que vai acontecer? Em A, 10% do tempo, em um período que eu determinei, vamos dizer assim, eu disse que no meu microcontrolador, cada pulso desse vai acontecer com uma frequência de 10 kHz. Então eu vou lá na classe, no módulo de PWM que o microcontrolador disponibiliza. Normalmente os bons microcontroladores disponibilizam isso em hardware. Então existe um módulo lá que integra com um contador, que faz isso aí automaticamente, a gente não precisa se preocupar, a gente só configura algumas flags, alguns espaços do microcontrolador para que ele funcione ou não funcione, e a gente diz ou em porcentagem o tempo que ele vai passar ligado, ou a gente coloca um byte, um conjunto de bytes para dizer quanto tempo ele vai ficar ligado ou desligado. Então, digamos que com a frequência de 10 kHz eu vou ficar ligando o meu dispositivo, né? Então, se nesses 10 kHz, aí você vai pegar um ciclo desses 10 kHz, né? E aí vai contabilizar um período dessa onda, que é os 10% que ele passou ligado, mais os 90% que ele passou desligado, no caso do sinal A. Então, se eu fizer isso, se eu deixar o meu dispositivo 10% do tempo ligado e 90% desligado, eu teoricamente estou colocando uma tensão de 10% na saída. Então, digamos que eu coloque lá um filtro capacitivo na saída, então a tensão vai subir, carregando o capacitor, e aí dependendo da capacitância desse capacitor, obviamente, o capacitor vai descarregar, né, nos 90% do tempo que ele está desligado, e aí depois ele vai ligar de novo, desligar, ligar, desligar. E aí esse fato dele subir e descer, né, a tensão ficar oscilante, tentando subir e descer, vai estabilizar devido à alta frequência em uma tensão média. E essa tensão média, vamos assumir aqui que é 10% da tensão total. Quando eu colocar 50% do tempo do sinal ligado e 50% desligado, vou ter 50% da tensão lá na saída. Da mesma maneira, como se eu tiver 90% da tensão ligada e 10% desligado, eu vou ter 90% da tensão no tempo lá jogado na saída do meu dispositivo. Então, só para deixar claro aqui, quando eu falo de filtro, eu não coloco o filtro diretamente na saída do microcontrolador, certo? Eu vou colocar na parte de potência. Então, normalmente esse filtro já vai ser o próprio motor que está sendo utilizado, né? Ou até um capacitor que você colocou lá na fonte de alimentação e outra coisa. Mas é importante que a sua chave, que é o transistor, ele chaveie, certo? Só para deixar isso claro. Então o PWM não tem um princípio muito complexo, certo? E se a gente fosse até fazer o PWM em si, não seria muito complicado. É só você pegar lá um delay, digamos assim, que vai contabilizar o tempo, ele vai passar um tempo, você vai colocar lá GPIO on, ou level high, né? E aí ele vai para nível lógico alto, aí você vai botar um delay, depois vai botar um GPIO low, né? Para ele baixar o nível lógico para zero, depois vai botar outro delay. Então não vai ser muito diferente de fazer ele high, esperar, low, esperar. O que vai mudar, basicamente, é que nesse tempo ligado, tempo desligado, esse esperar aqui vai ser 1, digamos assim, e esse aqui vai ser x menos 1. Né? Vai ser o complementar.
bota o complementar do tempo, né? Você vai determinar um período e ele vai usar o período todo e depois ele vai fazer o restante desse período, que é o que vai estar desligado. Estou usando o tio porque o tio significa complementar, mas é para operações binárias. Então, o que a gente define aqui, né, em termos de PWM? Tem aquela onda toda lá que é um exemplo mais prático, porque a gente não usa, né, esse high, depois esperar, low, esperar, a gente usa já um módulo pronto do microcontrolador, e normalmente o que tem nesse módulo é o ciclo ou período, que é o intervalo de pulso entre a subida de um pulso, certo? A gente tem a frequência, que é a taxa de borda de subida de um pulso, dado em Hertz. A gente tem a taxa de ciclo, que é o tempo no período em que o pulso está ativo ou em nível lógico alto, mas, em geral, na programação lá que a gente usa, principalmente a gente utiliza o ciclo de trabalho, certo? Que é a quantidade de tempo que ele vai passar ligado, e a frequência. Esses dois são principais, certo? No caso do PWM. Então, para o caso que a gente queira utilizar o ESP8266, né, a gente vai utilizar o pacote pwm.h. Então, lá no seu Makefile, se tiver ou não tiver, né, você vai ter que adicionar aí um componente extra para poder colocar o PWM no Makefile. Se você abrir lá a máquina virtual que eu disponibilizei, essa máquina virtual ela vai ter já um código em PWM feito, que é exatamente o código que eu fiz aqui em ESP8266, que implementa essa classe, mas a gente usa o pwm.h lá do próprio ESP8266, certo? Então você inclui esse componente extra e você vai poder incluir esse pwm.h, certo? Então essa classe PWM, essa estrutura que eles disponibilizam, você pode inicializar o PWM, certo? Que indica o número de pinos que vão ser utilizados como PWM. Aí aqui a gente tem um problema que é um problema do ESP8266. Você, pelo menos como foi disponibilizado aqui nessa classe PWM, porque se você colocar mais de um pino, pelo menos foi assim que eu entendi quando eu estava programando, você não consegue controlar individualmente cada pino, né? Aí tem algumas coisas que você tem que fazer para conseguir controlar individualmente cada pino com um PWM diferente. Mas, enfim, você vai dizer lá quais são os pinos que você vai utilizar como PWM. No PWM setFrec, como eu falei, você vai colocar a frequência que você vai trabalhar. Normalmente a gente trabalha ali 5, 10 kHz, é mais ou menos a frequência de trabalho aí dos dispositivos que a gente conhece na prática. Lembrando que essa frequência ela é limitada pelo chaveamento da sua chave, certo? Então, se você utilizar, por exemplo, um MOSFET, você vai ter que olhar qual é a frequência de chaveamento do seu MOSFET. Se você for trabalhar com um transistor bipolar de junção, que é, por exemplo, aquele 337, o BC547, eles todos vão trabalhar com uma frequência específica. Você vai ter que olhar essa frequência porque ele precisa chavear na base do transistor, no gate do transistor, e esse sinal precisa estar chaveado do outro lado. Onde ele vai ser filtrado é depois da chave, certo? Quando ele chegar no motor, quando chegar no dispositivo a ser acionado, certo? Então, é por isso que a gente costuma não colocar uma frequência tão alta. Seria bom, quanto mais alto melhor, teoricamente, para a carga, mas a gente tem uma limitação da sua chave, que vai limitar a sua frequência máxima.
então vai acabar sendo um filtro passa-faixa. A gente não pode colocar a frequência alta demais que o transistor que a gente está utilizando não passe o sinal chaveado para o outro lado, também não pode botar baixo demais que esse chaveamento não seja adequado, digamos assim, para que a carga não fique parando, ligando lá do outro lado, né? Então por isso que eu falei do número entre 5 a 10 kHz. Então nós temos uma outra função aqui, que é o setDirty, para a gente setar o ciclo de trabalho. Então é aqui que basicamente essas duas funções que vão fazer a mágica da programação no ESP8266, que é o setFrec e o setDirty. O restante são configurações que você vai colocar. É o pino que você vai colocar, e vai fazer com que o PWM ligue ou desligue naquele momento e tudo mais. Então aqui é uma maneira de utilizar, certo, a classe. Então se você chegar lá, aqui eu estou utilizando a classe de serial para a gente poder visualizar na porta serial, quando a gente usa o Make Monitor. Mas no final das contas, eu digo que o pino 14, o GPIO 14, vai ser inicializado como PWM, certo? Depois que ele inicializa o pino 14 como PWM, eu seto a frequência em 1000 Hz, esse PWM setFrec, eu estou setando ele em 1000 Hz, por isso que nesse printf aí tem 1 kHz, né? E aí eu seto o ciclo de trabalho como a metade do máximo que eu estou que eu tenho. Assim, nesse caso aqui, o maior número que eu posso receber para ciclo de trabalho, que equivaleria ao 100%, é o maior valor de um int 16. Então se você pegar assim, quanto é que é um int 16? Então, o maior valor aqui do int 16, você pega aqui a calculadora, eu vou colocar em binário. Aí eu vou botar 16 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então o maior número aqui seria 65.535, que é o valor em decimal correspondente a 16 bits. Então eu posso controlar a precisão do meu PWM, ou seja, 65.535 está para 100% do meu PWM, assim como o 0 está para 0%. E aí eu faço lá a minha regra de 3 e eu vou ter o meu valor, né, a minha mudança de escala aí de 0 a 100% para 0 a 65.000. Eu vou ver o quanto é que vai equivaler em porcentagem do ciclo de trabalho. Então, como eu estou pegando o maior valor, que é os 65.000 dividido por 2, eu na verdade estou utilizando 50% do meu ciclo de trabalho, certo? E aí, depois de fazer isso, eu starto o PWM. Quando eu starto o PWM, ele agora, a partir de agora, está trabalhando em paralelo. Obviamente, se eu tentar utilizar a porta 14, eu vou gerar um conflito aí. Mas, uma vez que eu não utilize mais a porta 14, que eu continue aí fazendo minha programação, utilizando outras coisas, eu posso a qualquer momento mudar o meu ciclo de trabalho e ele vai mudar lá efetivamente, porque já foi delegado o PWM, a rotina PWM, para um módulo dentro do ESP8266 que já faz esse trabalho. Então a gente não precisa fazer muita coisa depois de fazer essa programação, certo? Se a gente for utilizar a programação para o ESP32, ela é um pouco mais chatinha de fazer, certo? Porque ele, enfim, como eu falei, né, o PWM, ele, nesse caso aqui, a gente está utilizando um PWM que só utiliza uma porta de saída, certo? Mas
Se eu for controlar um motor com ponte H, por exemplo, pode ser que eu queira fazer com que ele faça um PWM para a ponte H. Né? Tem dispositivos que já fazem isso. E o ESP32 também faz isso. Então ele separa o controle de PWM em um controle de LED, que aí você pode pensar que ele está controlando apenas um terminal, né? um único dispositivo, sem pensar em ponte H. Eu estou controlando um motor CC a velocidade, não rotação, sentido de rotação, por exemplo. E ao mesmo tempo eu estou tentando quer dizer, e se eu for utilizar o outro lá, que é o MCP-PWM, se eu não me engano o nome, a gente vai controlar utilizando já a formatação para o controle de ponte H. E, enfim, aqui eu estou colocando todas as funções que a gente pode utilizar, pelo menos as que eu acho que são mais diretas para a gente utilizar de maneira mais rápida o ESP32. Se você for olhar na documentação, às vezes eles são mais verbosos, então fica um pouco mais difícil você entender. Mas aqui eu coloquei apenas as funções que a gente precisa colocar e como é que a gente faria a classe para utilizar isso tudo. Então eu tenho a configuração do timer. É uma coisa que eu ainda não abordei de uma maneira mais direta, certo? Mas todo microcontrolador ele tem um contador interno, certo? Então ele fica contando lá 1, 2, 3, 4, 5 e isso aí pode ser utilizado, por exemplo, para mudar a instrução, né? Eu estou executando a instrução 1, instrução 2, instrução 3, instrução N e assim sucessivamente. Isso também pode ser utilizado para você contar a frequência, por exemplo, do PWM. Então a cada 1000, né, digamos, a cada 1 milissegundo, vamos dizer assim, ele vai ter que completar um período. Então isso aí um contador vai contar esse tempo e vai me dizer. Então aqui no ESP32, diferentemente do ESP8266, que está mais tranquilo, ele abstrai essa parte do timer, no ESP32 você tem que configurar o timer diretamente. Você não diz lá só a frequência que você vai utilizar. Você diz assim, eu vou utilizar o timer 0, o timer 1, o timer 2, porque ele tem mais de um contador, e aí, como ele tem mais de um contador, você pode, digamos assim, eu já usei 5 PWMs para o contador 1, então posso usar agora os outros 5 para o contador 2. E aí você balanceia, digamos assim, a utilização dos seus contadores para não sobrecarregar, não ter muita rotina associada àquele contador e tudo mais. Então, basicamente você configura a frequência, o modo, velocidade, precisão, temporização e o timer que você vai utilizar. Né? E a função LED-C Channel Config, ele vai dizer o valor do PWM, o canal do microcontrolador que vai controlar, o pin que vai ser utilizado e tudo mais. São duas funções, certo? E esse LED-C Timer e esse LED-C Channel são duas estruturas que você teria que ver lá no datasheet, digamos assim, na documentação do ESP32, o que tem tanto dentro desses LCD Timer, né? Porque eu só configuro o timer e configuro o canal, mas na verdade eu passo uma estrutura que vai ter essa configuração de frequência, velocidade, precisão e tudo mais, assim como no no LED Channel você passa as configurações de PWM e tudo mais, certo? E aí o que de fato mais importa, digamos assim, porque lá de cima eu estou abstraindo um pouco mais, é que você consiga setar qual é o ciclo de trabalho que você vai utilizar e se você vai alterar, né, o valor de PWM.
E, enfim, aí você vai passar a velocidade, né? Porque você pode passar o seu PWM pode trabalhar no modo high speed ou low speed. Isso interfere basicamente no seu qual é a frequência máxima que você pode botar, né, no seu trabalho. E, enfim, com isso a gente pode fazer a nossa classe de PWM, que eu acho melhor a gente abstrair dessa maneira, porque fica mais tranquilo. Então aqui a gente cria um arquivo .h e o outro .cpp. E aí uma classe que eu chamo classe PWM, que vai ter os meus tipos, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se a classe é PWM, aqui é a primeira função depois de public, que é PWM, ela é o construtor. Então, eu vou dizer lá qual é o pino que eu vou utilizar como PWM e qual é a frequência. Então, quando eu fizer isso, eu só preciso fazer o update do meu ciclo de trabalho. Então, eu só monto o meu PWM, pá. Depois, qual ciclo de trabalho? Acabou-se. Certo? Então, é pino, frequência e alterar o ciclo de trabalho conforme eu desejar. Então, eu acho que isso abstrai um pouco mais do que usar diretamente as funções que tem lá, certo? Então, dessa maneira, a gente vai ter aqui a configuração total, certo? Apesar de ter colocado o FREC lá, por algum motivo eu coloquei 5.000 Hz aqui, mas eu poderia usar o FREC direto, certo? Aqui nessa linha que tem 5.000 eu deveria ter colocado o FREC. Aí eu configuro quantos bits de precisão vou ter no meu PWM. 13 bits, 16 bits, 12 bits, 9 bits. Então tem que ver lá. Isso aí é autocompletável. Se você usar lá o VS Code, quando você aperta Ctrl espaço, ele vai dizer quais são todos as estruturas que tem, né, para você definir aí. Você pode só LED set timer, aí quando for 13, 14, 12, 11, ele vai dizer quais são os que tem. O LCD High Speed, Low Speed também você pode determinar. Nesse caso todos coloquei High Speed para todos, mas acho que tem um limite para quantidade de LCD. Estou obrigando que o timer seja 0. Então, se utilizar essa estrutura da maneira como ela está, eu sobrecarregaria o timer 0 se eu utilizasse muitos PWMs, mas eu posso fazer cada PWM trabalhar com um ciclo de trabalho diferente e tudo mais. Aí eu posso configurar qual canal que eu vou utilizar, né? Canal 0, 1, 2, 3, o pino que é o GPIO. Aí tem essa redundância aqui, né? Porque lá em cima você já configurou para high speed, embaixo você também configura para high speed. Mas enfim, isso aí configura o seu PWM. E aí uma vez que você faz essa classe, que tem esses dois arquivos aqui, o primeiro, né? Esse cara aqui é no arquivo .h, esses dois aqui no arquivo .cpp, certo? E aí você escreve lá, PWM update, e aí quando você passar o ciclo de trabalho, essa rotina aqui vai setar o seu ciclo de trabalho e você vai fazer o update, ou seja, fazer com que esse ciclo de trabalho vá efetivamente para o terminal de saída do meio controlador, e aí ele passa a ter esse novo valor de ciclo de trabalho. Então, nesse momento, a ideia é que vocês tentem fazer o controle de velocidade de um motor a partir do comando enviado pela porta serial. Então, você manda lá um valor na serial e aí ele vai mudar o valor de PWM. Você faz uma instrução main lá simples e bota para rodar, basicamente. E aí eu vou passar para vocês um estudo de caso
para vocês fazerem uma controle, né, e a programação para uma determinada situação. Que aí vocês conseguem pegar esse motor e fazer o controle do PWM junto com o ponto H e tal, já usando tudo que a gente deveria fazer. Beleza? Eu vou finalizar essa parte por aqui, porque aí a gente já sairia do escopo de PWM e entraria no escopo do servomotor. E aí a gente consegue finalizar aí o conteúdo dentro de um conteúdo só, certo? Então eu vou dividir o vídeo para na próxima gravação eu falar sobre servomotor, certo? Então, valeu.